E galera, não sei se aí é de dia, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, mas eu queria mandar um abraço para vocês aí, agradecer o privilégio e a oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou manezinho de Floripa, moro em Toledo já há um tempo, casado, 2 filhos e pela graça de Deus, lindo. Obrigado, Lucas, aí pelo convite, meu irmão. Quando você falou do tema, sabe quando dá aquele susto assim? Nossa, fiel até o fim, né? Cara, a primeira coisa que me veio à mente foi a história de William Wallace. Não sei se vocês lembram desse filme, é antigo pra caramba. Não é tão antigo assim, mas do Mel Gibson, um cara, revolução lá na Escócia, aquele cara que morreu pagando o preço, o cara foi fiel ao propósito, à missão, etc e tal. Então me veio isso à mente, mas ao mesmo tempo me veio um outro personagem, um personagem bíblico que eu tenho estudado já há um tempão e eu gosto pra caramba. O texto diz assim, vamos ver se você entende, né? Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Você conhece essa história, você conhece Enoque, né? E eu fico intrigado com a história de Enoque. Mas quem foi Enoque? Cara, vamos lá, Enoque foi o 7º depois de Adão. Ele vem da geração que começou após a morte do seu irmão Abel. Talvez, se você ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 1, você vai ler bem o resumo lá. Desculpa, estou saindo um pouco aqui, né? Você vai ler o resumo lá. Adão, 7, Enós, Cainã, Malabel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafel. Então a gente sabe muito pouco sobre Enoque, né? Enoque, fiel até o fim. O que quer dizer isso? Mas o pouco que a gente sabe da vida de Enoque permite a gente, sendo bem honesto com vocês, termos um vislumbre daquilo que aconteceu com a vida desse cara. Enoque foi filho de Jared, pai de Matusalém. Cara, pensa o seguinte, Enoque viveu pouco para sua época, para uma geração tão longínqua. Ele viveu 365 anos. É louco, né? Mas é pouco considerado a sua descendência, porque o seu filho, 969 anos viveu. Mas para o período, Enoque viveu pouco, viveu muito pouco. E o interessante na vida de Enoque é que ele não morreu. Deus o transladou, Deus levou, Deus, enfim, como você queira usar o termo, né? Ele não viu a morte. Aí eu fiquei me perguntando, mas Enoque foi fiel até o fim? Porque ele não teve fim, né, cara? Deus o levou antes. E o que esse camarada tem de especial? O que ele tem de que você possa dizer assim, uau? Deixa eu te dizer o seguinte, o verso 19 diz que Enoque teve muitos irmãos, mas ninguém na sua época temia Deus como ele. O verso 21 vai dizer que Enoque teve filhos. Enoque, então, se teve filhos, teve uma mulher, logo ele casou, teve sogro, sogra. Então você vai dizer assim, ele foi muito parecido conosco, pelo menos aqueles que estão casados, né? Não é um super-homem, não tem uma capa, não é um Batman que sai de noite. É um camarada que nasceu, viveu sua juventude, casou, teve filhos, filhas, irmãos, conheceu uma garota muito legal, ou seja, trabalhou, viveu. O que ele teve de especial? Você vai olhar e falar, nada, mais um como nós. Mas qual que é o diferencial desse camarada? Cara,
Está lá no verso 22, diz que Enoque andou com Deus. E atente para isso, o que significa andar com Deus? Antes eu quero explanar um pouquinho, tá? O tempo de Enoque, o mundo de Enoque não era tão diferente do meu e do seu. Se você ler o relato de Gênesis, você vai ver que a maldade e o pecado já enchiam a terra. Após 4 gerações somente, ela seria totalmente destruída. Então Enoque já cresceu num mundo onde a maldade e o pecado já estavam ali. Lembram do que Jesus disse, de que o mundo estaria como nos dias não é? Nos dias que antecedessem a sua segunda vida? Ou seja, o mundo estava no caos, cara. O mundo estava horrível. E não é muito diferente do nosso, das lutas que nós enfrentamos, das batalhas que a gente trava, das angústias que nós sofremos. Estava lá Enoque, um camarada com uma vida, mas o texto diz que ele andou com Deus. Eu queria que você atentasse para algumas coisas. Talvez é algo duro de se dizer, né? Só que, no entanto, a nossa experiência diária prova o que as Escrituras, em muitas passagens, afirmam, que a mente carnal, a mente do homem natural não convertido, ou melhor, a mente daquela pessoa não regenerada pelo Espírito, tanto quanto qualquer parte dele que permaneça não renovada, é inimizade. Não só uma inimizade, mas a inimizade mesmo contra Deus, de forma que ela não está mais sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Então, a pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, ela é inimiga de Deus. Então, ponto. As Escrituras elas são bem claras nesse sentido. Então, aquele que não conhece a Deus, que não tem um encontro com Deus, vai dizer que é inimigo de Deus. A palavra ainda vai dizer, a segunda coisa que é interessante, que Jesus é a nossa paz. Ele é aquele que media a nossa paz com Cristo. Nós somos justificados nele, em Cristo Jesus. E somente então é que nós vamos ter paz com Deus. Então é só a partir daí que a gente pode dizer assim, que eu ando com Deus. Entende? Então, andar com Deus está implícito, ou a implicação disso é que é necessário haver uma conversão. Então, eu não sei se eu estou falando para uma grande maioria de crentes ou de incrédulos. A questão é caminhar com Deus. Para caminhar com Deus é preciso ter um encontro com Ele, é preciso ter uma transformação, é preciso ser justificado pela fé, e então eu passo a caminhar e a ter paz com Deus. E essa é uma mensagem simples, é o ministério da reconciliação. O homem, então, ele estava distante do Pai, o Pai manda o Filho para que, através do Filho, possa haver uma reaproximação, que possa haver um relacionamento novamente. A gente chama de conversão, uma reconciliação. Então, quando há uma reconciliação, é possível, então, aquela mente que antes era inimiga de Deus passa a se tornar amiga. Então, existe um processo de caminhada. Então nós passamos a caminhar, nós passamos a andar com Deus. E andar com Deus implica em estabelecer um firme e uma permanente comunhão e amizade com Deus. Você vai encontrar nas Escrituras algo interessante, que é o Espírito Santo habitando em vós. Paulo fala muito disso, né? E foi isso que Jesus prometeu para você e para mim, que Ele estaria conosco. Através de quem? Através do seu Espírito Santo, fazendo morada, fazendo habitação, cuidando, lembrando, consolando. Eu acredito que é isso que o apóstolo João queria que você e eu nós compreendêssemos, quando ele se refere a uma pessoa permanecendo em Cristo e andando como se ele mesmo também andasse. E é o que particularmente significa isso. Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque manteve e cultivou uma santa, firme, habitual, indubitável, ininterrupta comunhão e amizade com Deus. Perceba? Andar com Deus, queridos, consiste especialmente em estabelecer algo
costumeiro, é quando eu me curvo diante da vontade de Deus. É quando eu dependo dele, eu dependo do seu poder, eu dependo da sua promessa. É quando eu voluntariamente me dedico a dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É quando eu ando em obediência àquilo que Ele já me revelou nas suas Escrituras. Mas andar com Deus implica em progressão, porque quando eu ando, quando eu caminho, eu saio do meu estado de inércia a movimento. Então a ideia principal dessa palavra andando é justamente isso, progresso. A pessoa que caminha, ela anda, ainda que vagarosamente, ainda que devagar, há um progresso, ela vai adiante, ela sai daquele lugar A e vai até o lugar B. Então é assim aqueles que andam com Deus, ok? Então um resumo é: a mente natural do homem sem Deus, ele não consegue andar com Deus. Precisa haver uma conversão, precisa haver uma mudança, precisa haver um encontro. E esse encontro, então, me faz ter um relacionamento, e através desse relacionamento eu passo, então, a caminhar e andar com Deus Todo-Poderoso. Eu me curvo diante da sua soberania, eu ando em obediência, eu avanço na carreira que me é proposta. E saiba que Enoque foi um camarada assim, no seu tempo, tão complexo e tão difícil, a ponto de que Hebreus capítulo 11 cita ele como um dos heróis da fé. A genealogia de Jesus, contada lá em Lucas, no capítulo 3, verso 37, ele é colocado Enoque. Cara, que loucura! E olha o que Hebreus diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, é legal, né? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O texto que é lido sobre a morte de Enoque, a aparente morte, está lá em Hebreus, é isso que nós acabamos de ler. Mas olha que interessante, Enoque não morreu, gente. Enoque não foi fiel até o fim, porque o fim de Enoque não foi a morte. Enoque foi alguém que permaneceu fiel a Deus. Olha que legal. Durante toda a sua vida. Então, Enoque creu na existência de Deus. Enoque viveu com essa certeza todos os dias. E ele agiu de modo diferente da sua geração. Ele temeu a Deus. Houve outros também, mas ele temeu. E a sua fé era de tal modo prática que o texto vai dizer que Deus se agradou dele e o poupou da morte. O que isso tudo tem a ver com ser fiel até a morte? Sabe, gente, nos nossos tempos tão difíceis, acho que ser jovem é muito difícil nos nossos dias, né? Talvez alguns, não sei qual é a idade de todos, mas que estão aí, mas eu lembro da minha juventude, e eu não sou muito velho, não, sou jovem. A careca é porque é a opção de look, assim, né? Eu acho o The Rock, assim, eu acho muito, muito legal, então eu tento seguir um modelo padrão aí deles. Mas é difícil ser jovem, é difícil você ser cristão nos dias de hoje. Só que Enoque foi um homem que temeu a Deus, que houve temor e que andou com Ele. Eu creio que o Senhor espera de você que você seja alguém como Enoque na sua geração, nos dias de hoje. Alguém que cause mudanças, alguém que seja diferente, alguém que caminhe como o Senhor caminhou, que pense como o Senhor pensou, que fale como Jesus falou e que viva sempre diante da dependência de Deus. Andar com Deus não é simplesmente eu dizer assim, eu sou crente. Cara, tem muita gente crente hoje por aí. Eu até li uma camisa, acho que o João Boca lá da Cena estava usando,
Não queime o filme de Jesus, tem muita gente já fazendo. Mas andar com Deus hoje significa alguém que honra a Deus em cada palavra, né? Que da tua boca não sai nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja para edificação, sabe? Palavras que agregam, palavras que sabe, aquela fonte de água potável gostosa, daquela bica, daquela cachoeira onde a pessoa quer tomar. E é assim que tem que ser a nossa boca. Alguém que anda com Deus cada atitude que toma, cada passo que dá, está honrando a Deus. Então, eu deixo de fazer ou eu faço por causa de Cristo. É assim que eu creio que a gente pode andar nos nossos tempos. E é bem possível que você não seja transladado, que você não seja poupado da morte. Mas é muito possível que você seja um exemplo para muitos. É muito possível que você seja diferente para todos. O efeito de santidade, de caminhar com Deus, de temor a Deus, perdura gerações e gerações. Os frutos são colhidos mesmo depois da morte. Isso significa que, mesmo que você venha morrer, e muito provavelmente você não seja transladado como Enoque, a sua história continue a abençoar e influenciar muitas outras pessoas. Qual que é a conclusão de tudo isso aí, Léo? O que você está falando pra gente, meu? O que eu estou falando é que antes de querer ser fiel até o fim, é preciso ser fiel agora. Ou talvez não esperar o fim para ser fiel, mas andar com Deus, caminhar com Deus, como Enoque caminhou com temor, é a melhor coisa que existe. E o Senhor olhou para Enoque, o Senhor olhou e falou assim: que homem, ele é um cara fiel, ele é um cara que me ama, ele é um cara que teme a mim. Não esperar o fim para ser fiel, mas ser fiel durante toda a sua vida. Acho que esse é o maior desafio nosso. E eu acredito que não há melhor caminho para a gente escolher do que andar com Deus. E andando com Ele, sermos fiel a Ele e fiel até o dia que o Senhor nos chamar. Se não nos transladar, se não nos levar, mas aquele dia que for o último suspiro, eu estar em paz dizendo assim: eu tenho andado com Deus. Sabe, gente, né, em tempos de tanta conexão como a gente está fazendo agora, não se esqueça de que caminhar com Deus é algo individual, assim, sabe? É um encontro, é um relacionamento, e a gente precisa fazer isso, como diz a palavra, no silêncio do nosso quarto. A gente não precisa mostrar para os outros, mas a gente precisa mostrar para Deus. A gente precisa caminhar com Deus. E o efeito disso, ele é evidente, né? É como aquele perfume gostoso que você passa. Você não bate uma foto, talvez até façam isso, né? Estou passando perfume. Você passa e as pessoas vão sentir. Assim como o odor ruim, você exala. Que o Senhor possa falar contigo nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, nessa tarde, eu não sei, mas que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração profundamente e você possa tomar uma decisão muito clara, muito direta, muito objetiva, muito racional e ao mesmo tempo emocional, de falar: Senhor, eu quero andar contigo. Eu tenho andado por tantos caminhos, mas o caminho que eu quero andar é com o Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, para que a gente se mantenha fiel nesse caminhar com Deus até o fim da nossa vida. Gente, Deus abençoe vocês profundamente, viu? Obrigado pelo convite e que juntos possamos ser encontrados por Deus como homens, mulheres que andam tementes em obediência fiel a Deus. Tá? Grande abraço e fiquem na paz.